Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 2 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na comemoração de todos os fiéis defuntos, meditaremos juntos o livro de Jó, capítulo 19, versículo 1, depois do versículo 23 ao 27. Depois que tiverem destruído essa minha pele, na minha carne verei a Deus, com os meus olhos. Hoje é um dia silencioso, que nos leva a uma profunda reflexão sobre a nossa vida e a nossa morte. Quem não tem coragem de refletir sobre o seu fim, nunca entenderá o seu começo e nem o seu meio. A morte nos ensina que esse mundo não é tudo. Ele não passa de uma pista de decolagem para voar no céu. Deveremos passar todos pela morte física. Essa minha pele será destruída, mas a minha carne, os meus olhos, o meu corpo todo passará à prova da morte e verá a Deus. Do livro de Jó. A estas palavras Jó respondeu: Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição, com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó. Depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo o verei. Meus olhos o contemplarão e não os olhos de outros. Dentro de mim se consomem os meus rins. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O livro de Jó representa um ponto importantíssimo no Antigo Testamento para entender como se formou a consciência da ressurreição. Havia uma mentalidade naquele tempo que poderia ser definida da prosperidade, não muito diferente da que hoje muitos cultuam. O povo de Israel naquele tempo pensava que se Deus te abençoa, você deve ter muitas terras, muitas casas, muitos camelos, hoje diríamos muitos carros, muita saúde. Mas Jó era o contrário de tudo isso. De um lado, ele era o homem mais fiel a Deus que se encontrasse na face da terra. Do outro lado, também era o homem mais esmagado pela doença, pela falta de bênção. Roubaram seus animais, morreram seus filhos de repente se encontra doente e miserável. Como é possível isso? O mais fiel a Deus é o que menos prosperidade tem. Como é possível isso? O livro de Jó é muito longo e cada página deveria ser explicada com profundidade. Mas uma coisa é clara: a prosperidade humana não tem nada a ver com a bênção de Deus. Ontem meditamos o trecho das Bem-aventuranças que fala muito claro. Felizes os pobres, não os que prosperam. Felizes os aflitos, felizes os perseguidos. Isso é tudo o contrário da prosperidade humana. Muito precisa refletir sobre isso. Jó é o símbolo dos que amam a Deus, mas sofrem nesta terra. Os meus rins se consomem dentro de mim. Assim se conclui a leitura de hoje. Os meus rins se consomem de sofrimento dentro de mim. Neste terrível sofrimento, no momento em que parece tudo desmoronar, no momento em que Jó só vê a morte diante dos seus olhos, explode o grito da fé, o grito da ressurreição. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que o último se levantará sobre o pó. Depois que tiverem destruído minha pele, na minha carne verei a Deus. Estes meus olhos o verão. Essa era uma blasfêmia aos ouvidos de seus amigos contemporâneos, porque a maioria do povo, naquele tempo de Jó, não acreditava na ressurreição. Pensava que tudo acabaria com a morte, e por isso a recompensa da fidelidade devia ser recebida nesta terra.
Bênção era igual a prosperidade aqui e agora, mesmo como hoje também muitos pensam. Ele é fiel e parece amaldiçoado. Repetimos, ele é fiel e parece amaldiçoado. Então, ou Deus é injusto, ou deve existir uma recompensa depois da morte. Uma recompensa tão grande que é capaz de recompensar todas as penas desta vida. A verdade que Jesus afirma com força é: Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Existe ressurreição, sim. Jó tinha razão. Eis que o meu Redentor está vivo e que o último se levantará sobre o pó. Depois que tiverem destruído minha pele, na minha carne verei a Deus. Estes meus olhos o verão. Como são proféticas estas palavras. Observe a fineza do texto. De um lado se experimenta a morte, minha pele será destruída, e do outro lado existe a certeza de que a morte não é o fim. Na minha carne verei a Deus, estes meus olhos o verão. De um lado experimentamos a destruição no nosso corpo, e do outro temos a certeza interior de que esta morte não é o fim de tudo. Parece ouvir as palavras de São Paulo na carta aos Coríntios. Como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo voltam eles? Insensato, diz São Paulo. O que tu semeias não volta à vida sem morrer. O que semeias não é o corpo que há de viver, é um simples grão. O que é semeado, sujeito à corrupção, ressuscita incorruptível. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. É de fato necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade para que este corpo mortal se revista de imortalidade. Assim fala São Paulo. O Catecismo da Igreja vem e nos ajuda de forma clara para entendermos esta verdade. É isso que encontramos nos números 997 e 1010. O Catecismo pergunta: como é que ressuscitam os mortos? O que é ressuscitar? Na morte, separação da alma e do corpo, o corpo do homem cai na corrupção, enquanto a sua alma vai ao encontro de Deus, embora ficando à espera de se reunir ao seu corpo glorificado. Deus, na sua onipotência, restituirá definitivamente a vida incorruptível aos nossos corpos, unindo-os às nossas almas pela virtude da ressurreição de Jesus. Quem ressuscitará? Todos os homens que tiverem morrido, os que tiverem praticado o bem para uma ressurreição de vida e os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de condenação. Cristo ressuscitou com seu próprio corpo. Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Mas não regressou a uma vida terrena. De igual modo, nele todos ressuscitarão com o seu próprio corpo, com o corpo que agora tem. Mas esse corpo será transformado em corpo glorioso, em corpo espiritual. Alguém poderia perguntar como ressuscitam os mortos, diz São Paulo. Este como ultrapassa a nossa imaginação e o nosso entendimento. Só na fé se torna acessível. Mas a nossa participação na Eucaristia já nos dá um antegozo da transfiguração do nosso corpo operada por Cristo. Assim como, depois de ter recebido a invocação de Deus, o pão que vem da terra deixa de ser pão ordinário e se torna Eucaristia, constituída por duas coisas, uma terrena, outra celeste. Do mesmo modo, os nossos corpos que participam na Eucaristia já não são corruptíveis, pois têm a esperança da ressurreição. Continua o Catecismo. Quando acontecerá a ressurreição? Definitivamente no último dia, no fim do mundo. Com efeito, a ressurreição dos mortos está intimamente associada à parousia de Cristo.
Ao sinal dado à voz do anjo, ao som da trombeta divina, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Continua o Catecismo nos explicando o sentido da morte cristã. Parágrafo 1010. Graças a Cristo, a morte cristã tem um sentido positivo. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. É digna de fé esta palavra. Se tivermos morrido com Cristo, também com Ele viveremos. A novidade essencial da morte cristã está nisto. Pelo batismo, o cristão já morreu com Cristo, sacramentalmente para viver uma vida nova. Se morremos na graça de Cristo, a morte física consuma este morrer com Cristo e completa assim a nossa incorporação nele no seu ato redentor. É bom para mim morrer em Cristo Jesus, mais do que reinar de um extremo ao outro da terra. É Ele quem eu procuro, Ele que morreu por nós, é Ele que eu quero, Ele que ressuscitou para nós. Estou prestes a nascer, deixai-me receber a luz pura. Quando eu já tiver chegado, serei um homem novo. Assim fala Santo Inácio de Antioquia. É bom para mim morrer em Cristo Jesus. Estou para nascer. Parágrafo 1011. Na morte, Deus chama o homem a si. É por isso que o cristão pode experimentar, em relação à morte, um desejo semelhante ao de São Paulo. Desejaria partir e estar com Cristo. E pode transformar a sua própria morte num ato de obediência e amor para com o Pai, a exemplo de Cristo. O meu desejo terreno foi crucificado. Há em mim uma água viva, dentro de mim murmura e diz: vem para o Pai. Assim fala Santo Inácio de Antioquia poucos dias antes do seu martírio. Ansiosa por ver-te, desejo morrer. Santa Teresa de Ávila. Eu não morro, entro na vida, diz Santa Teresinha do Menino Jesus. Parágrafo 1012. A visão cristã da morte é expressa de modo privilegiado na liturgia da Igreja. Para os que creem em vós, Senhor, a vida não acaba, apenas se transforma. E desfeita a morada deste exílio terrestre, adquirimos no céu uma habitação eterna. A morte é o fim da peregrinação terrena do homem, do tempo da graça e misericórdia que Deus lhe oferece para realizar a sua vida terrena, segundo o plano, e para decidir o seu destino último. Quando acabar a nossa vida sobre a terra, que é uma só, não voltaremos a outras vidas terrenas, não. Os homens morrem uma só vez, fala a Bíblia Sagrada, Carta aos Hebreus 9:27. Os homens morrem uma só vez. Não existe reencarnação depois da morte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã a morte corporal, a qual nenhum homem vivo pode escapar. Ai daqueles que morrem em pecado mortal. Bem-aventurados os que ela encontrar a cumprir as tuas santíssimas vontades, porque a segunda morte não lhes fará mal. Lembramos que hoje é possível receber a indulgência plenária, ou seja, é o perdão de todos os pecados e de todas as penas que precisa descontar pelos pecados e que devemos aplicar essa graça em favor dos nossos queridos falecidos. É suficiente confessar, pelo menos no arco dessa semana, com a firme intenção de nos converter de coração, receber a Eucaristia, participando da Santa Missa, rezar um Pai Nosso, o creio, segundo as intenções do Papa.
Na comemoração dos fiéis defuntos, aos que visitarem o cemitério e rezarem, mesmo só mentalmente pelos falecidos, se concede uma indulgência plenária só aplicável aos defuntos. Diariamente, isso é possível do dia 1º ao dia 8 de novembro, nas condições costumeiras, isto é, a confissão sacramental, comunhão eucarística, a oração nas intenções do Sumo Pontífice. A indulgência é o cancelamento das penas devidas pelos pecados que nós cometemos e que já foram perdoados na confissão. Mas é preciso explicar uma coisa: quando se comete um pecado grave, há duas consequências. Uma é a culpa e a outra a pena. A culpa é aquela ofensa que se faz a Deus e que a confissão perdoa. No entanto, ainda fica a assim chamada pena temporal, que é o estrago causado pelo pecado na nossa alma profunda. Esta pena nós a cumprimos aqui na terra com orações, penitências ou no purgatório. É o nosso crescimento interior e a virtude que devemos criar no lugar do vício. Se a pessoa morrer sem tê-la satisfeita totalmente, deverá recuperar no purgatório. A indulgência é o infinito amor de Deus que te levanta e retira estas penas da alma de quem está no purgatório e leva estas almas logo para o céu. Hoje é um dia importante para visitar o cemitério, visitar o lugar onde foram sepultadas as pessoas queridas. E se não for possível ir fisicamente, pelo menos podemos ir espiritualmente, mentalmente, com o coração, com uma longa meditação. Vamos, portanto, agora reler o trecho de Jó, enriquecidos por estes conhecimentos. A estas palavras, Jó respondeu: Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição, com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó. Depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo o verei. Meus olhos o contemplarão e não os olhos de outros. Dentro de mim se consomem os meus rins. Vamos dedicar um minuto para anotar as palavras da leitura ou da meditação que mais falam ao nosso coração. Vamos dedicar agora um minuto para pensar em um propósito que nos ajude a viver bem esse dia e vamos pensar também como colocá-lo em prática.
Eu sei que o meu Redentor está vivo. Paz e alegria a todos. E que se erguerá para me salvar. Paz e alegria a todos. Deus